Boa noite, irmãos. Hoje é dia 4/11, agora são 8h03, e nós estamos aqui na nossa Escola da Doutrina Bíblica, né? Nós somos, para quem não me conhece, sou o pastor Hélio, sou líder aqui desta igreja local. Essa igreja se chama Igreja de Interlagos. Você é bem-vindo. Caso você esteja ouvindo isso pelo YouTube, você pode comparecer aos nossos cultos sem problema nenhum. Eles são todos eletrônicos, são todos pela internet. Basta você nos procurar lá no site www.igrejadeinterlagos.com.br, tem os nossos horários. E também tem um botão ao vivo aqui em cima que você pode digitar ao vivo, no horário que tiver o culto, e você vai entrar nessa sala. Aí a gente só pede para que você entre com o microfone e a câmera desligados, tá ok? A nossa igreja é uma igreja evangélica, nós somos amantes de Cristo, amamos a palavra de Cristo, né? Temos um contato aí, caso você tenha dúvida, fale conosco, @igrejadeinterlagos.com.br. E aí, faça a sua pergunta e a gente vai ter o prazer de responder, tá ok? Nós buscamos estudar a Bíblia a fundo, e tudo que você vai ouvir aqui hoje, tudo, absolutamente tudo, é bíblico. Não tem nada da nossa cabeça. Nós vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia e vamos concluir, né, de acordo com o pensamento bíblico. Tá bom? Temos também o Instagram, temos também o Facebook, pode nos procurar lá, siga-nos, tá ok? Se você puder dar um joinha aí, bacana, porque aí dá relevância para o nosso canal, tá ok? Queria fazer uma pequena oração, mas antes disso eu quero falar uma coisa. A Bíblia, ela, no seu Novo Testamento, em João, vou até mostrar aqui para você, tem um versículo muito importante que eu quero ressaltar aqui nesse momento, que é o seguinte, é esse aqui, ó. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Isso é Jesus Cristo falando. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tá ok? Então, esta palavra Pai, aqui, é o Deus que nós amamos e buscamos. O Pai de Jesus Cristo. É este Deus que nós buscamos, que nós amamos, porque o próprio Jesus disse, né? Ele fala assim, o Filipe fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai. Está aqui mesmo, né? Ele fala assim, aqui ó, no verso 8, ele fala, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus falou assim, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e as fará maiores do que esta. Então, desculpa, eu leio o 14 de novo. Crede que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Ou seja, as mesmas obras que o Pai faz, Cristo faz. Então, a gente consegue conhecer o Pai de Jesus Cristo pelas mãos de Jesus Cristo. Então, quando nós vemos as obras de Cristo, de Jesus Cristo, nós estamos vendo as obras do Pai. Não há outra maneira, não há outra forma de você conhecer o Pai de Jesus Cristo, senão por este caminho. Feche seus olhos que eu vou fazer uma breve oração. Jesus Cristo, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem muita misericórdia de nós. O Senhor nos ama, o Senhor cuida das nossas vidas. E eu peço, Deus, que o Senhor abençoe a Eliette agora, Senhor, que vai trazer essa mensagem.
e que o Senhor use a boca dela para revelar, Senhor, aquilo que está no teu coração para as nossas vidas. Abençoa a casa da Eliette, livra do mal, em nome de Jesus. É com você, Eliette. Amém, irmãos. Glória a Deus. Só falando um ano, né, que eu espero que esse vídeo seja visto por mais alguns anos. Nós estamos em 2022, né, num momento assim muito delicado do país. Então eu acho que o que vai nos alimentar agora é o Senhor Jesus Cristo, né? O que vai nos dar força é o Senhor Jesus Cristo. Então, quanto mais a gente sabe dele, mais a gente o ama. Então, hoje nós vamos fazer um estudo, irmãos, que assim foi bem trabalhoso para eu fazer. Eu não me baseei em nenhum outro estudo, mas eu acho que muitos versículos os irmãos já conhecem, mas a gente vai dirigir o nosso estudo para a ressurreição do corpo, né? Como que se dará a ressurreição do nosso corpo? Porque muitas pessoas às vezes ficam na dúvida e a gente tem que desvendar esse mistério através da palavra de Deus. Outra coisa, vocês que estão acostumados a nos ouvir às quintas-feiras, que é a Escola da Doutrina Bíblica, nós nos focamos muito sobre a personalidade e as obras do Deus do Velho Testamento, que é Jeová, e o Deus revelado por Jesus Cristo no Novo Testamento, que é o Pai. O pastor acabou de ler, né, que Jesus e o Pai, eles fazem as mesmas obras, né? E se a gente se deter nessas obras e comparar com as obras de Jeová, a gente vai ver que eles agem de um modo oposto, né? Um é humilde, amoroso, o outro é guerreiro, é soberbo, um deu a lei para condenar o homem, o outro morreu por causa do homem, né? Então, são, assim, centenas de argumentos que eu não vou ficar falando hoje, que não é o nosso assunto, mas, como o pastor disse, se você quiser, você pode entrar no nosso site ou entrar no canal, né? O nosso site é o www.igrejadeinterlagos.com.br e o nosso canal no YouTube é Igreja de Interlagos. Você vai lá nos vídeos, tem muitos vídeos que você vai ver que é da Escola da Doutrina Bíblica, e também aproveite e vê os outros vídeos, né, que é do culto da família e da escola do Alicerce Bíblico. Bom, entrando no assunto, né, hoje, irmãos, como sempre, a gente vai ler muita Bíblia, tá, porque esse assunto é um assunto muito delicado, inclusive o pastor Hélio já fez vários estudos sobre isso, corpo, alma e espírito, quem vai para o céu é o corpo, a alma, o espírito, né? E a gente já quer deixar de antemão bem claro, irmãos, que nós não compartilhamos com essas ideias espíritas que a alma fica vagando por aí, que o espírito fica vagando por aí. Tá? Nós não compartilhamos, muito pelo contrário, o pastor Hélio já fez estudos profundos sobre isso. Eu também aconselho que vocês vejam, quando tiver oportunidade, alguns estudos sobre isso, porque existe um engano muito grande, principalmente no meio não cristão, né? De falar que a alma do vovô incorporou numa mesa branca, essas coisas que vocês já ouviram muitas vezes falar, e isso, irmãos, não tem nenhum respaldo bíblico. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que nós vivemos apenas uma vez, vindo depois disso o juízo, né? Então, não existe reencarnação, não existe alma penada caminhando por aí, não existe espírito voando por aí de gente morta, irmãos. Só que a Bíblia, ela tem várias referências sobre o que vai acontecer com o nosso corpo. Como se dará a ressurreição do nosso corpo? E eu acho que é interessante a gente saber também para fortalecer a nossa fé, né?
nós sabemos que em muitos países, muitos cristãos têm sido perseguidos, né? E o que acalenta o nosso coração, o que acalenta o coração dos cristãos que estão sendo perseguidos é saberem que existe uma vida no porvir, uma vida que não é, como eu disse, uma reencarnação, mas é uma vida após a ressurreição. Jesus Cristo, na segunda vinda dele, ele não vai pisar nessa terra, mas ele vai ressuscitar os mortos e vai levar os seus junto com ele para a glória. E isso acalenta o nosso coração, irmãos. A gente tem que ter essa esperança, e nós temos, pela fé, essa esperança. Que aqui é um mundo de tribulação. Eu acho que ninguém tem dúvida disso. Todos nós somos atribulados todos os dias, né? Por doenças, por problemas familiares, às vezes problemas financeiros, por problemas políticos, por perseguições. Então, o próprio Jesus falou, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu, nós vamos vencer também, né? Então, isso são conceitos que eu queria deixar com vocês antes de eu começar a falar. Tá? Eu queria que o pastor abrisse em Gênesis 3:19. Irmãos, a gente vai ler muito a Bíblia hoje, como sempre. Então, se você gostar de Bíblia, anote os versículos e depois, se você puder, vá lá e faça um novo estudo, porque Deus ele vai revelar outras coisas no seu coração. Né? Então, em Gênesis 3:19, fala assim, é Velho Testamento, Jeová falando para Adão, certo? No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó voltarás, né? Então, quando Adão peca, ele recebe alguns castigos, né? Então, ele vai ter que trabalhar, e depois ele vai morrer, e vai acabar, né? Velho Testamento não prevê vida eterna, certo? Agora, eu queria que o pastor abrisse em Eclesiastes 3:19, que é como se fosse uma continuidade dessa história, né? Então, o Velho Testamento não faz distinção entre o destino do homem e destino de um animal, né? Então, inclusive aqui em Eclesiastes 3:19, aconselha-se o homem a gozar bem esta vida, né? Porque com a morte seria findado tudo que ele pensa, tudo que ele gosta, a vida dele, né? A vida secular se findaria. Então, Eclesiastes 3:19 fala assim, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Então, irmãos, aqui já vem uma palavra interessante, fôlego de vida. A vida, né? O fôlego de vida parece estar até ligado assim com a respiração, né? Então, aqui está falando, olha, é o mesmo fôlego de vida do homem e do animal. Verso 20, todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos do homem se dirige para cima e dos animais para baixo da terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é sua recompensa. Então, irmãos, a recompensa em Velho Testamento são bens materiais. Vocês veem aqui que Eclesiastes, né, Salomão, está assim, divagando, meditando, né, sobre o fôlego de vida, né? Então ele fala, olha, quem garante que o fôlego do homem vai para cima e dos animais vai para baixo? Já começa a fazer uma ligação aqui, irmãos, entre vida
e fôlego de vida. Você vê que tem uma ligação bem clara aqui, né, no verso 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima, né? Então, sai aquele fôlego e se dirige. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu vou repetir de novo. Nós não cremos em espíritos que ficam vagueando por aí. Mas algumas figuras da Bíblia são de uma maneira de difícil interpretação, e isso que a gente vai querer fazer hoje, tá? Porque se uma pessoa não muito afeita à Bíblia fala assim, não, mas aqui está dizendo que o fôlego sai, né? O que é esse fôlego? Né? Então, vamos continuar. Ainda em Velho Testamento, depois a gente vai ficar praticamente no Novo Testamento, irmãos. 1 Reis 17, 17, eu queria que o pastor abrisse, aqui está dizendo a história de Elias, quando existe uma ressurreição física. Como eu disse, eles não acreditavam na ressurreição, nunca Jeová falou na ressurreição de Jesus, né? Então, ocorreu uma ressurreição física, 1 Reis 17, 17, quando Elias ressuscita um rapaz, né? Um menino. Então, irmãos, eu vou ler o que está escrito, tá? Primeiro eu vou ler o que está escrito, depois eu vou tecer umas considerações. Então, 1 Reis 17, 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então, o menino morreu. Então, disse a mulher, né, disse ela a Elias, que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Né? Então, a mulher estava achando que que Jeová estava castigando ela. Então, 19. Ele lhe disse, dai-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. 20. Então clamou ao Senhor Jeová e disse, ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospeda afligiste, matando-lhe o filho? 21. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. 22. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então, irmãos, o que está escrito no 22? Que a alma tinha saído, e depois a alma tornou a entrar no menino. Daí, irmãos, a gente entende porque tantas pessoas ligam a morte à saída da alma para algum lugar, tá? Porque a Bíblia, a gente vai ler, tem vários versículos que falam nesse sentido. A alma, irmãos, na Bíblia, ela está relacionada ao fôlego de vida, como que a respiração, tá? Então, o que eu entendo? Quando a pessoa morre, o seu fôlego respiratório, o seu movimento respiratório não existe mais, né? Então, muitas pessoas acham mais fácil dizer, olha, o fôlego de vida não existe mais, o fôlego de vida saiu, o fôlego de vida foi embora. Vocês entendem que não necessariamente com isso a gente tem que entender que o espírito daquela criança saiu e depois voltou. Porque, provavelmente, as pessoas eram muito difíceis de entender a morte. Até para a gente agora é difícil de entender a morte. E a maneira mais fácil era, olha, alguma coisa que existia dentro dele saiu. Porque antes ele falava, ele andava, o coração batia, e agora não existe mais. Por isso que até hoje, irmãos, quando uma pessoa morre, a gente usa um eufemismo, né, uma maneira menos dramática, né? Um eufemismo para falar assim, fulano partiu, mas o corpo está lá. A pessoa fala, fulano partiu,
né? Então, esse partiu, quer dizer, olha, ele não está lá dentro, mas, na verdade, o que não está lá mais dentro é o fôlego de vida, é o movimento respiratório, é o ânima, o que anima a pessoa. Ah, irmãos, então, vamos guardar esse conceito, é um conceito que eu tenho, porque se você pensar que uma porção espiritual da pessoa saiu dela, a gente vai ficar pensando, mas para onde foi? A Bíblia é omissa nisso, né? Então, vamos continuar aqui, irmãos. Eu queria que o pastor falasse, que ele levantou a mão. Pode falar, pastor. Tem uma expressão em inglês para morte, pass away. Pass away. A pessoa passou para frente. Ou a pessoa foi embora, pass away. Que dá justamente essa ideia que você acabou de falar aí. Certo. Certo. Ok. Então, irmãos, agora vamos falar alguma coisa de Novo Testamento, tá? Paulo, na minha opinião, ele foi o maior apóstolo que existiu, apesar dele não ter convivido com Cristo, ter perseguido os cristãos, mas o interior dele tinha um valor de sinceridade, por isso que ele foi tão usado por Deus, né? Paulo, ele teve uma carreira espiritual cristã impecável no serviço de Deus, irmãos. E ele, quando ele terminou a carreira dele, ele próprio também associou o fim da sua vida a uma partida, que ele iria partir, né? Então, eu queria que o pastor abrisse 2 Timóteo 4:6. Foi sem querer. Ah, tá. 2 Timóteo 4:6, que o próprio Paulo também se referia a isso, tá? Certo. 2 Timóteo 4:6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Essa partida, irmãos, não é partir para outro lugar, tá? Porque depois ele fala, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardado, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Então, vocês veem que diferença do Velho Testamento, né? O Velho Testamento olha, quem me garante que o seu fôlego é diferente do fôlego do animal, né? Agora, Paulo não, Paulo já está falando na promessa de vida eterna que Jesus falou tanto, né? Então, irmãos, para o cristão, a morte não é o fim da nossa existência. Tá? A morte seria o fim da nossa existência orgânica, física, né? E a Bíblia define a morte como um sono, tá? Dormir até a ressurreição, dormir até a segunda vinda de Cristo. E quando a gente dorme, irmãos, quem tem o sono bom, que não acorda de noite, tem gente que dorme direto, é uma bênção isso. Se você é assim, levanta as duas mãos para o céu e agradeça, porque dormir picado não é legal. O que acontece? Quando a pessoa dorme e a pessoa acorda, a pessoa não percebe o tempo passar. Ela só percebe que ela acordou com a cabeça mais descansada, que ela sonhou, etc. De claridade, fala que bom que a noite passou, eu passei bem a noite, glória a Deus, e o sono é um lapso, né? A mesma coisa, quem morreu está no sono, ela não tem a percepção da dimensão do tempo, porque a dimensão do tempo é para nós que estamos vivos. A pessoa que morreu, ela sai dessa dimensão. Né? Então, ela não tem a percepção, passou um ano, passou 2, passou 3, porque ela, como a Bíblia diz,
está no sono, certo? E a Bíblia, irmãos, isso daqui que eu acho assim, que é uma coisa que a gente tem que levar em conta isso e saber da nossa pequenez e saber que a gente não tem todas as informações. A Bíblia, ela é relativamente omissa nesse assunto. Onde que é esse sono? Como será esse sono? A gente só sabe que a Bíblia, vamos dizer assim, iguala a morte ao sono. E aí a pessoa vai acordar na ressurreição, onde ela vai ser julgada, certo? Só que nós sabemos que aqueles que estão em Cristo, no julgamento final, ele vai ficar junto com as ovelhas e não junto com os bodes, né? Então, irmãos, como eu disse, a caminhada nesse mundo envolve muita luta, né? Muito combate, muita guerra espiritual, né? Inclusive, eu sempre falo isso, que a nossa guerra não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, e mais do que nunca a gente sabe isso, né? E quando Paulo fala, né, combati o bom combate, a gente sabe que lá também existiam os principados e potestades, né? Mas Paulo, ele ofereceu a sua vida pelo Evangelho, né? Ele trabalhou pelo Evangelho. E quando Paulo fala que ele guardou a fé, se ele guardou a fé, a gente sabe por. Então, se eu tenho que guardar a fé, a gente sabe que a fé pode ser roubada. Vocês entenderam? Ela pode ser naufragada, ela pode ser extinta. Então, é uma coisa muito importante, irmãos, a gente falar de fé, aprender o que é fé. É uma coisa que qualquer dia a gente vai falar aqui, ou se os irmãos que trazem a palavra, quiser falar um dia de fé, eu acho que vale a pena, né? Então, Pedro também foi um expoente muito grande, né, no Evangelho. E Pedro foi avisado que ele iria morrer crucificado, né? Então, segundo Pedro 1, queria que o pastor abrisse segundo Pedro 1, Pedro, enquanto estava vivo, ele trabalhou para o Senhor, irmãos. Primeiro ele era do Evangelho da Circuncisão, depois ele foi convencido que aquilo era uma coisa que não agradava a Deus, né? E Pedro deixou muitas boas lembranças, né? E quando Pedro morreu, ele tinha consciência que ele ia deixar aquela de estar de mãos dadas com aquele corpo cansado, doente, que sofre a ação do tempo, né, para ganhar um corpo glorificado. Então, agora a gente já vai acrescentar um outro ingrediente aqui na nossa conversa, irmãos, o corpo glorificado. Só fazendo adendo, antes da gente ler 2 Pedro 1,13, que quando ele usa aqui tabernáculo na Bíblia, muitas vezes é sinônimo de casa, né? Falar o tabernáculo do Senhor, casa do Senhor. Então, quando ele usa aqui tabernáculo, não é igreja, ele está se referindo ao corpo dele. Então, segundo Pedro 1,13, e tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. Então, ele está falando assim, olha, eu acho justo, enquanto eu estiver vivo, admoestar vocês, orientar vocês, às vezes até um pouco de bronca em vocês. 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus já me tem revelado. Então, ele está dizendo, olha, eu vou deixar esse tabernáculo. E não estava se referindo à igreja, irmãos. Olha o 15. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Vocês veem que no verso 15 ele deixa bem claro que o tabernáculo era o corpo dele e que na morte ele ia deixar esse corpo, porque ele já sabia que iria ter um corpo glorificado, que nós vamos falar para frente, como se dá essa transformação. Porque o próprio Jesus, quando ele morreu na cruz e retornou depois, irmãos, ele retornou no corpo glorificado. Né? Tanto assim que muitas pessoas não reconheciam ele, né?
Então, eu vou falar agora no Novo Testamento algumas ressurreições físicas que existiram, tá? Atos 20, verso 9. Essa história, irmãos, é quando Paulo estava pregando e demorou muito a pregação, e um rapazinho caiu do alpendre lá do, sei lá, segundo andar, terceiro andar, de cabeça para baixo e morreu. Atos 29. E estando um certo jovem por nome Eutico assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Então, levantaram ele e ele estava morto. Verso 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então, irmãos, vocês veem que a gente tem que dar um desconto quando a pessoa fala que a alma saiu. Porque, na verdade, essa alma que nele está é o fôlego de vida, é a vida que Paulo estava se referindo. Tá? Ele quis dizer, olha, vocês acham que ele parou de respirar, que ele morreu? Não, olha, o fôlego de vida, a alma está nele. Porque, irmãos, a alma, como a gente já definiu algumas vezes, a alma ela tem muito a ver com impulsos e movimentos emocionais da pessoa, né? Então, o amor, a raiva, o medo, tá? Esses sentimentos estão muito ligados à alma. E a parte intelectual está mais ligada à espiritualidade, tá? Tanto assim que o nosso culto é racional, né? Então, como eu disse para vocês, se a pessoa quiser distorcer a Bíblia, ela começa a distorcer aqui, entende? Para falar assim, tá vendo? Paulo falou que a alma saiu dele. Mas o que saiu dele, o que não estava presente no rapaz, era o fôlego de vida. Né? Eu queria que o pastor abrisse agora, mas na versão ARA, Mateus 27, 50. Só esse, depois a gente volta para a corrigida fiel. Na versão ARA, Mateus 27, 50. Aqui é a morte de Jesus. Está descrevendo a morte de Jesus, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Né? Entregou para o Pai o Espírito. Irmãos, esse entregou para o Pai, Jesus, eu não posso me comparar a Jesus. Eu sei que a Bíblia está dizendo que o que aconteceu com ele também vai acontecer comigo, mas não quer dizer que vai acontecer na mesma proporção, né? Porque Jesus é Deus. E quando Jesus entregou-se ao Pai, né, entregou o Espírito ao Pai, logicamente, tudo já estava programado para Jesus ressuscitar e voltar com o corpo glorificado. Né? O que aconteceu com o corpo de Jesus? Houve uma transformação. O que vai acontecer com o nosso corpo? Vai haver uma transformação nos mesmos moldes que aconteceu com Cristo. Por isso que quando a pessoa, por exemplo, Paulo ou Pedro falam da sua morte, eles falam também numa partida. Porque esse corpo vai ser transformado, né? E ele vai estar em sono. E a Bíblia não fala onde é esse sono. É num plano espiritual, irmãos. Não é em nenhum lugar físico, eu acredito. Isso é num plano espiritual. Né? E se fosse importante a gente saber isso, Deus falaria. Verso 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. Então, a gente vê que a morte é relacionada ao sono, né? Então, muitos santos, muitos cristãos que podem ter sido até perseguidos e mortos, eles ressuscitaram. Mas essa foi uma ressurreição física
que não tem a ver com a ressurreição da vinda de Jesus, tá? Agora, vamos voltar para a corrigida fiel, pastor. Lucas 8:54. A mesma coisa, irmãos, eu vou dar só 3 exemplos de quando falou, saiu, o Espírito saiu, Jesus entregou o Espírito. Aqui é a ressurreição de uma menina, né? Então, Lucas 8:54. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em alta voz: Menina, levanta-te. Verso 55. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Por quê, irmãos? O espírito dela estava no sono, né? Não estava vagueando. Só que a hora que houve aquela ressurreição, a parte do ânima, das funções cognitivas voltaram a funcionar, né? Agora eu queria que o pastor abrisse 2 Pedro 1:15. Irmãos, eu falei que hoje a gente lê muito a Bíblia, porque esse assunto é muito interessante, irmãos. A gente vai tentar concluir hoje, certo? 2 Pedro 1:15 diz assim: Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças dessas coisas. Era importante, irmãos, para Pedro, a gente se lembrar da obra dele. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos salvos pela graça, irmãos, mas se eu sou salva, eu tenho que desenvolver um serviço em prol do reino de Deus, para eu poder receber um corpo glorificado. Qual que é o objetivo, irmãos? O objetivo é a salvação das nossas almas, né? Isso eu não preciso abrir, pastor, está em 1 Pedro 9, fala, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Nós queremos ser salvos e queremos que muitas pessoas sejam salvas. Por isso que Paulo também fala, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo, né? E eu queria que o pastor abrisse em Filipenses 3:20, que é muito importante aqui, que Paulo está continuando a falar. Quando eu disse aqui, prossigo para o alvo, para o prêmio, pelo prêmio da soberana vocação, Filipenses 3:14, a gente vai ler agora um pouco para frente, Filipenses 3:20. Tá. Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, olha o verso 21. O que Cristo vai fazer? Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Vocês entendem, irmãos, que esse corpo aqui não vai entrar no céu? Esse corpo é abatido, é corrupto. Esse corpo, irmãos, foi dado por Jeová para nós. É um corpo que envelhece, é um corpo que adoece, é um corpo que nos leva para o pecado, é um corpo que morre, irmãos. Que coisa, experiência mais horrorosa na vida de um ser humano do que a morte? Vocês acham que isso aqui, essa coisa aqui de carbono, de envelhecimento, que enruga, que coração infarta, que tem câncer, o que isso vai fazer lá no céu, irmãos? Verso 21, Jesus Cristo transformará esse corpo abatido aqui para ser conforme o seu corpo glorioso. Irmãos, que coisa maravilhosa isso, né? Por isso que em 2 Coríntios, agora a gente vai falar muito desse corpo glorioso, irmãos. 2 Coríntios 5:1, 2 Coríntios 5:1, fala assim, olha, irmãos, isso aqui é muito, olha, quando eu fiz esse estudo, até esqueci do que está acontecendo aí na política. Esqueci, eu pensei, nossa, que bom que a gente tem uma saída, Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre aqui, ó,
carne, 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 carne. Que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Verso 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Esse nus tem o sentido espiritual. Verso 4. Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo aqui, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o que é mortal, isso aqui que é mortal, seja absorvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Então, irmãos, nós temos o Espírito Santo, logo temos condições de sermos revestidos por uma habitação diferente, por um tabernáculo diferente. Verso 6. Por isso estamos sempre de bom ânimo, irmãos. Estamos sempre de bom ânimo, porque nós temos esperança em Cristo. Nada pode nos abater, porque a nossa esperança não está aqui no mundo, nossa esperança não está em homens, nossa esperança não está em política, nossa esperança está em Deus. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Esse corpo, irmãos, não vai habitar com o Senhor, ele vai ser glorificado, ele vai ser transformado. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, irmãos, é aquilo que eu falei. Eu sou crente, eu sou salva, eu fui resgatada pela graça de Deus, então eu tenho que transparecer isso de algum jeito por meio do meu corpo agora, né? Mesmo com esse corpo capenga. Então, irmãos, Cristo, como eu disse, ele morreu e reapareceu num corpo diferente, ele não foi reconhecido. Eu queria que o pastor abrisse em João 20, 15, João 20, 15. Quando Maria Madalena estava chorando lá no túmulo de Jesus, né? E Jesus chega e fala: o que você busca, né? Então, João 20, 15. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, cuidando que era o hortelão, quer dizer, a pessoa que cuidava lá dos jardins, disse-lhe: Senhor, tu o levaste? Dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Então, Jesus não foi reconhecido, porque ele já estava diferente, irmãos. Então, por isso que Paulo diz assim também, que apesar de terem conhecido Cristo segundo a carne, ele já não é mais conhecido desse modo. Está em 2 Coríntios 5,16. Tá? Então, Cristo não é conhecido como ele era conhecido antes. Né? Outra coisa, irmãos, o medo que nós temos, isso aí é natural do ser humano, porque é uma maneira que a gente tem de instinto de preservação, irmãos. Todo mundo tem medo da morte. Se alguém falar, não tem medo de morrer, está mentindo. Na hora do vamos ver, na hora que o avião está caindo, todo mundo começa a rezar, né? Então, a gente tem que estar prontos, irmãos, porque aí o medo ameniza um pouco, né? Então, em Hebreus 2,14, fala exatamente isso, irmãos, que eu deixo o pastor abrir para a gente ver que quando a gente está com muito medo da morte, irmãos, a gente está como que numa escravidão, entende? O medo exagerado pode nos causar escravidão. E visto, Hebreus 2,14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte dele, de Jesus, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo,
e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, irmãos, quando a gente começa a ter esperança da ressurreição, a gente começa a ficar com menos medo. Vou falar que vai ficar ausente o medo, mas não vai ser aquela coisa, nossa, vai acabar tudo. Não, é o momento de começar, né? Por isso que, segundo Coríntios 5, 7, Paulo falando de novo da vinda do Senhor Jesus. Então, Paulo falando novamente da vinda do Senhor Jesus, segundo Coríntios 5, 7. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo. Esse deixar esse corpo, irmãos, não é o espírito sair do corpo, é deixar esse corpo mortal para ser revestido do corpo espiritual. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, né? Então, irmão, se nós somos salvos pela graça, nós temos que ter o procedimento condizente com isto, né? Então, a nossa recompensa não é pelas nossas obras, a nossa recompensa é pela graça de Cristo. Mas se eu sou salva, eu tenho que demonstrar isto. Por isso que fala, o que eu fiz por meio do meu corpo, né? Então, irmãos, o serviço cristão é uma coisa muito importante nas nossas vidas. Ser cristão não é só usufruir de bênçãos, mas também trabalhar pela obra do Senhor, né? Senão, não sei se a gente vai ser revestido, né? Não é ficar deitado em berço esplêndido, né? Por isso que, em 1 Coríntios, o pastor acho que estava em Coríntios, né? 1 Coríntios 15, 10, Paulo ainda falando, né, da graça que está com ele, tá? Então, a importância da graça estar conosco para a gente fazer a obra. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, eu fiz muito, mas não foi nada de importância minha, ou que eu devo a mim esse ministério. Não, foi tudo pela graça, né? Por isso que tem aquela música, né? Quando terminar essa vida aqui, lá no céu eu chegar, a estrofe é graça, superabundante graça. É pela graça, irmãos, que nós chegaremos lá. Amém? Então, irmãos, o que Paulo e Pedro disseram, que o nosso corpo vai ser revestido de um corpo diferente do corpo atual, né? Sem enfermidade, sem dor, sem a incorruptibilidade do tempo, né? Então, eu não sei se a gente já leu, 2 Coríntios 5, 2, não precisa de abrir não, pastor, eu vou ler agora os menorzinhos, para a gente mais rápido. Em 2 Coríntios 5, 2 fala assim, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então, lá nós não vai entrar carne e sangue, não vai entrar nada disso. A gente vai conhecer as pessoas lá, porque o espírito vai ser... a gente vai conhecer espiritualmente as pessoas, isso que eu quero dizer, né? Então, irmãos, eu queria que o pastor abrisse em 2 Coríntios 5, 8. Nós vimos aqui, então, irmãos, que a gente tem que estar prontos para partir, certo? É importante saber, então, que quando nós partimos,
nós vamos estar dormindo. E a Bíblia não fala de que maneira, de que jeito, nem onde. A Bíblia é omissa nisso, tá? Então, se a Bíblia não fala, é melhor a gente também ficar isso no ar, certo? Mas a gente sabe que o nosso corpo vai ser glorificado. Então, segundo Coríntios 5:8 fala assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Então, a gente vai deixar esse corpo, porque esse corpo vai ser transformado. 9. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, né? Então, irmãos, a recompensa depende também da nossa opção. Que Cristo morreu por todos, a graça está para todos. Agora, será que eu estou sendo agradável a Deus, né? Eu sei que Paulo estava pronto para partir, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em 1 Coríntios 15:50, tá? Porque aqui fala que alguns serão arrebatados e outros serão ressuscitados. Vai haver uma ressurreição e alguns que estiverem vivos naquele momento do julgamento serão arrebatados, né? 1 Coríntios 15:50. E agora, Paulo falando, né? E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, porque carne, como eu já disse para vocês, é corrupção, né? Nem a corrupção herdará a incorrupção. 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, né? Quer dizer, nem todos morrerão, mas todos seremos transformados. Tem que haver essa transformação, irmão, senão não entra lá, porque carne e sangue é coisa corruptível. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, quer dizer, é um corpo diferente desse, né? Porque carne e sangue é corrupção. E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Então, irmãos, esse corpo está reservado para a morte. Somente quando esse corpo for glorificado e transformado pela habitação celestial, aí não vai mais existir morte. Aí sim, tragada foi a morte na vitória. Então, irmãos, esse corpo que Jeová nos deu está ligado ao pecado, está ligado à morte. Mas o corpo que Cristo nos dará é um corpo incorruptível, que aí sim a morte vai ser tragada. Eu queria que o pastor abrisse em Romanos 8:22. Nós já estamos terminando, irmãos. Esse eu vou ter que terminar. Os irmãos aguardem 10 minutinhos, acho que dá para a gente terminar, tá? Agora é 8:55, acho que 9:10 a gente termina, só para fechar, tá? Porque o final também é muito interessante, e é tudo nessa linha, tá? Como se dará a ressurreição do corpo, né? Romanos 8:22. Porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto, e não só ela, mas nós mesmos que temos a primícia do Espírito com letra maiúscula, né? Que vocês já viram o que é Espírito no mundo espiritual, o que é Espírito de letra maiúscula, o que é Espírito de Deus. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, tá? O espírito está pronto, a carne é fraca, né? Então, o que vai ter redenção? Vai ser no corpo, né? Eu queria que o pastor abrisse também em Filipenses 3:20, irmãos, são muitos versículos, tá? Eu queria compartilhar alguns com os irmãos, porque é muita coisa que explica que esse corpo vai ficar em algum lugar.
não sei onde, mas ele vai ser transformado. O que vai entrar lá não vai ter nada a ver com esse. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Isso aí também a gente não sabe como Jesus vai fazer, né? Queria que o pastor abrisse também em 1 Tessalonicenses 4:13, que também está falando, olha, os que morrem estão dormindo, e quem está dormindo não vai poder ficar vagueando por aí. Ele está dormindo. Quem está dormindo não sai de casa, né? Então, 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que estão mortos, certo? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizei-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, serão arrebatados, né, os que ficarem vivos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Nas nuvens, irmãos. Jesus não vai reinar nessa terra mais. A encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Vocês veem, irmão, como vai ter uma transformação do corpo? Porque senão esse corpo aqui é pesadão. Como é que ele vai subir, né? Então, nós vamos ser arrebatados e encontrar o Senhor nos ares. Irmãos, na Bíblia está escrito que essa terra está reservada para o fogo. Se você estiver anotando, isso está em 2 Pedro 3:7, eu não vou ler. Mas não haverá reinado de Jesus aqui na terra. Ele mesmo já falou várias vezes que o reino dele não é desse mundo, né? Então, quem estiver anotando, anota também Apocalipse 22:12, que fala: o galardão vai ser dado a cada um segundo sua obra. Aquilo que eu já falei, somos salvos pela graça, mas se somos salvos pela graça, nós não temos que ser indolentes e preguiçosos e imprudentes perante o Evangelho, né? Eu queria que o pastor abrisse em 1 João 3:2. Irmãos, é um versículo mais lindo que o outro, que fala muito sobre essa glorificação do nosso corpo. Irmãos, olha, eu estou com um problema na minha mão tão que incomoda tanto, eu fico pensando, nossa, quando eu tiver o corpo glorificado, eu não vou ter problema na minha mão, sabe? Que fica me incomodando dia e noite. Eu falei 1 João 3:2, né? Certo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Assim como ele é, nós o veremos, né? E assim como ele é, também nós seremos semelhantes a ele, né? Pastor, abre em 1 Timóteo 6:17, e também a gente vai ver, irmãos, que não é aqui na terra a nossa esperança. 1 Timóteo 6:17. Manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos. Que faças bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boamente e sejam comunicáveis, né? Tenha o coração aberto. Que entesourem para si mesmo o bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então, irmãos, a gente sabe que o nosso tesouro é espiritual e não
um tesouro que pode se medir em dólares ou em reais, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em 2 Pedro 3:9, que fala também da segunda vinda de Cristo, tá? Que ela deve ser esperada, ansiada, porque se eu não vou ter tanto medo da morte, irmãos, eu quero estar com Cristo, porque eu sei que estar em Cristo é o melhor lugar para eu estar, né? Segundo Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa algum, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, Deus, ele não está retardando, irmãos. Deus, ele pode chegar a qualquer momento. Concluindo, irmãos, esse versículo eu quero que o pastor abra também, que está em 1 Coríntios 15:35, que é o versículo que mais explica sobre o corpo espiritual que nós vamos ter, tá? 1 Coríntios 15:35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Em que corpo virão? Né? Será que o corpo é igual a esse? Então, a gente já viu durante esses 40 minutos que não vai ser esse corpo, né? Aí o verso 40, queria que o pastor pulasse para o verso 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória da outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. É o corpo que vai ressuscitar. Verso 43, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Verso 44, irmãos, mais importante, semeia-se o corpo natural, ressuscitará o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o espiritual. Agora, pula para o verso 50, pastor. E digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a corrupção. Então, irmãos, esse corpo, o nosso corpo, quando nós morrermos, nós vamos estar dormindo. E quando Pedro falava, eu vou partir, ele queria dizer que ele ia estar dormindo em algum lugar, que a Bíblia não fala onde é, mas que nós sabemos que eles não vão estar vagando em nenhum lugar, vão estar dormindo quietinho lá, dormindo no Senhor, né, aguardando a vinda de Cristo. Verso 53, porque convém que isso que é corruptível se revista na incorruptibilidade, e isto que é mortal, 15:53, pastor, 15:53. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Irmãos, esse recado que eu quis trazer para vocês, desculpa às vezes a falta de jeito, mas a Bíblia fala por si. E a Bíblia fala o quê? Que nós iremos ter um corpo transformado, um corpo espiritual, um corpo celeste, um corpo incorruptível. E esse corpo, irmãos, vai ser transformado. Como que vai ser feito isso? A Bíblia não fala, mas fala que Deus tem poder para fazer. E nós temos, irmãos, que nos alegrar em saber que vai existir tudo isso. Temos que nos alegrar em saber que a nossa vida aqui é pequenininha, é pouco tempo. Essas aflições vão passar, mas nós vamos passar a eternidade ao lado de
Cristo, irmãos, nosso Salvador, o nosso Senhor. E isso nos dá esperança, e isso nos alegra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima, irmãos.